Nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Glória a Deus. Eu creio que sempre um texto conhecido, que nós estamos tudo meio de crente aqui, né? Cristão verdadeiro, a galera que lê a Bíblia, que literalmente se lança na palavra do Senhor, e com certeza já deve ter lido esse texto também, mas a palavra do Senhor se renova, se encaixa com as nossas necessidades e com aquilo que Ele quer falar no nosso coração, e com certeza você vai aprender um pouquinho mais junto comigo essa noite, em nome de Jesus. Já temos um telão aí, quem procurou achou aí, não? Amém? 2 que procuraram acharam, hein? O resto está no telão aí, né? Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem nunca, né? Perguntou isso para Jesus, né? Como é que eu posso fazer da melhor maneira isso, né? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a você mesmo, Jesus disse. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de amarrar vinho e derramar vinho e óleo nelas. Então colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de ouvirmos, Senhor, de Ti uma palavra. Recebemos de Ti, Senhor, mais uma porção de sabedoria. Através da Tua misericórdia, Senhor, nos escolhesse e trouxesse o nosso coração a esse lugar, Senhor. Que aqui como igreja nos reunimos, crendo que como igreja avançamos quando buscamos a Tua presença e cremos que através de nós Tu vai transbordar a Tua graça e a Tua misericórdia através de muitos. Então nos ajuda, Senhor, a entender a Tua mensagem e recebê-la e colocar ela num lugar especial, num lugar onde ela possa fluir, porque tudo aquilo que recebemos, Senhor, recebemos para transbordar. Que seja feito, Senhor, a Tua vontade em nós e não a nossa, a Tua, porque a Tua é a única boa, perfeita e agradável. É o que nós pedimos, Senhor, é o que nós já Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Essa mensagem, como toda, quando nós lemos, quando nós buscamos o conhecimento, a mensagem do Senhor tem sempre um objetivo claro, sempre trazer a nós um entendimento que buscar Jesus é necessário. Saber quem é Jesus é importante, mas a transformação só vem através daquele que produz serviço, produz transbordo, produz afeto, produz compaixão, porque não há como nós fazermos aquilo que o Senhor pediu para que a gente faça, que é pregar o Evangelho a todas as pessoas, se nós não formos como Cristo. Nunca chegaremos a ser o que Cristo foi, mas em cada dia o Senhor espera de nós, através do conhecimento, através de se lançar na palavra, nós se aproximamos cada vez mais daquilo que o Senhor espera que a gente seja. Não mais alguém com empatia, mas com compaixão. Aquele que puxa a luta do outro como sendo a sua, ao ponto de não sair daquele lugar enquanto não resolver. E nós sabemos que quem resolve todas as coisas, quem tem poder para transformar todas as coisas, criar coisas que não existem e trazer à existência, é somente o nosso Cristo. É somente Cristo Jesus. Se nós não crermos nisso, e se nós ainda não crermos dessa maneira,
é porque toda a nossa caminhada até aqui ainda não teve um sentido, e é nesse intuito que a palavra vem essa noite nos despertar. Como estamos fazendo, da maneira que estamos realizando, para que além de transbordar de nós, transborde de uma maneira que chegue ao outro tão clara como chegou a cada um de nós. Nós não podemos transbordar dúvida, transbordar incertezas, mas transbordar uma certeza que nós já temos. Nós cremos num Deus que faz milagres, é um Deus que transforma, é um Deus que resgata, é um Deus que nos transforma em uma nova criatura, é um Deus que nos faz avançar todo dia, mediante todos os problemas e aflições que apareçam na nossa vida, mas nós cremos num Deus que nos transformou através dele, maior do que qualquer coisa que apareça, porque maior é o Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas há uma necessidade de nós entendermos isso e fazermos isso. Quando nós olhamos o texto, a gente vê que aquela conversa que acontece, o homem diz duas coisas importantes do que ele entende o que é a vida eterna. Uma das coisas é amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é muito mais do que uma decisão simples, mas é uma demonstração de obediência. Se eu entendo o que é a palavra, eu não amo a Deus sobre todas as coisas porque eu achei legal, porque eu achei bonito, porque o pastor Jean falou, porque eu acho que eu vou ter que fazer assim para não ir no inferno. Eu faço isso porque é uma obrigação minha obedecer ao meu Criador. Foi Ele que me fez, foi Ele que me deu o fôlego de vida, é Ele que está me livrando de todas as mazelas e aflições que eu vivo todo dia. Há uma briga no espiritual que eu não vejo, mas eu tenho sido liberto e livre de todas elas porque há um Deus sobre a minha vida e o mínimo que eu posso fazer é obedecer a palavra que eu creio. Se eu creio, eu obedeço. Não é um fardo, mas é um fardo leve e suave, não é pesado. O que Cristo falou, ele é um fardo leve e suave, porque servi-lo, obedecê-lo é simples demais para aquele que crê. É mais dificultoso e mais pesado você ir contra aquilo que é a verdade do que pela verdade. Então amar a Deus sobre todas as coisas, primeira coisa, é uma obediência, não é tortura. Eu não obedeço, aquilo gera um cansaço, é um estresse, eu não aguento, ai que coisa chata, eu faço porque dizem que é certo. Não, eu entendi que isso é o mínimo que eu posso fazer, por tudo aquilo que eu sou, por tudo aquilo que eu era e é tudo aquilo que o Senhor me transformou, então eu obedeço. E uma outra coisa que fica clara é amar ao próximo como a si mesmo. É entrega. Se eu obedeço, eu me entrego. E não é uma barganha. Eu não vou cuidar de alguém porque o Senhor vai fazer por mim. Eu não vou ajudar alguém a estender a mão porque eu estou pedindo uma coisa para o Senhor e faz tempo que Ele não me atende, mas eu sei que o Senhor, se eu fizer algo para alguém, o Senhor com o coração cheio de compaixão vai olhar que eu sou uma pessoa muito boa e vai atender as minhas orações, vai abrir as portas do milagre. Não é uma barganha com o Senhor, mas é uma entrega. O Senhor me chamou para servir, eu fui servido, eu não tenho nada para oferecer. Olhando para mim, o Senhor não viu nada de bom, mas colocou o que era bom em mim, colocou em nós o Espírito Santo de Deus. Ele se entregou a mim, e se eu sou alguém que quer ser como Cristo Jesus, sendo uma nova criatura, eu me entrego, eu sirvo, eu amo o outro como a si mesmo. E claro que e eu deixo aqui algo poderoso para que você não se confunda com algumas coisas. É claro que nós estamos num texto que aconteceu, o Senhor Cristo Jesus ainda estava vivo. E o Senhor disse que depois, um pouco para frente, Ele diz, eu mudo esse mandamento, já não é mais amar aos outros como a si mesmo, mas amar aos outros como a mim mesmo, como eu amei a vocês. Não é mais amar como a si mesmo, mas amar como eu amei vocês. O Senhor muda esse mandamento porque depois da entrega nele na cruz, nós entendemos que a maior declaração de amor foi Ele na cruz que nos entregou. Então Ele vira o ponto de referência, mas aqui Ele ainda usa o texto de uma maneira que estava na lei, amar o próximo como a mim mesmo. E por que muda? E por que mudou? Porque o Senhor se coloca como um ponto de referência do amor, e porque muitas vezes, se nós olharmos para o outro e tentarmos amar o outro como nós mesmos, nós vamos falhar. Porque a grande dificuldade do ser humano hoje é encontrar algo em si ao ponto de amar-se. Tem gente que não se ama, tem gente que não se aprova, tem gente que se condena, tem gente que ainda está preso no pecado, tem gente ainda que olha em si e não vê nada de valor. E se olha para si dessa maneira, como é que vai olhar para o outro diferente? Então o ponto de referência depois da crucificação e ressurreição de Cristo Jesus, o ponto de referência do amor é Ele. Mas estamos num texto que ainda está seguindo a lei. E por isso esses dois pontos ficam claros. E quando a gente vê a conversa do homem, o que ele fala? Mestre, o que farei para herdar a
vida eterna. Jesus responde para ele novamente com uma pergunta: mas o que você entende de vida eterna? É uma conversa do tipo assim: tá, eu posso até te ajudar, mas me diz até agora o que tu entende disso aí. Qual é o teu entendimento? Como é que tu tem caminhado para buscar essa vida eterna? O que você tem feito? O que você entende por isso? Jesus quer revelar nessa conversa a ele e a nós que é muito mais do que uma simples teoria. Você sabe o que é vida eterna? Quantas vezes você não ouviu Cristo na cruz, se entregou, disse: está consumado, está pago. Nós não temos mais dívidas, não tem nada mais que nos impeça a ir para casa, a voltar para casa, a viver uma vida eterna, sermos salvos, senão nós mesmos. Mas é muito mais do que viver essa certeza como graça e viver a vida de qualquer jeito. O Senhor espera de nós um entendimento. Não é uma teoria, é prática, é ação. É eu ser tão grato por aquilo que eu recebi, que eu não tenho como não transbordar em alguém. Eu recebi uma notícia tão boa que eu não tenho como deixar de passar para frente. E o homem começa a conversar com o Senhor, e o Senhor começa a ouvir dele essa resposta: é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o próximo a si mesmo. E o Senhor fala para ele o quê? Vai e faça então. Talvez você pergunte: pastor, como é que é a vida eterna? Será que está tudo certo? Está tudo correto? E aí, ouvindo a palavra, você já sabe a resposta. Então vai e faça. O que você não está fazendo? Por que você não está fazendo? Nós colocamos empecilhos para a gente fazer aquilo que a gente já sabe. O Senhor perdoa o tempo da ignorância, mas já não nos perdoa mais, porque a gente conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós já sabemos o que nós precisamos fazer. O Senhor não quer em nós alguém sentado esperando: ó Senhor, quando tu voltar eu vou subir. Enquanto subir, claro que quando subiremos vai ser uma festa tremenda. Vamos olhar o nosso Deus face a face, e será uma festa, uma adoração sem fim, porque lá não tem tempo. Mas por que esperar para uma festa para o futuro, se o Senhor já te chamou para uma festa agora? Poderia estar dando tudo errado, pastor, mas está dando tudo errado. Não está dando tudo errado pelo conceito que você tem daquilo que é certo, mas aquilo que é certo é a palavra do Senhor, e pela palavra está dando tudo correto, conforme o Senhor declarou na tua vida. Ele não erra no projeto. Vai e faça. Meu irmão, a gente que conhece a Bíblia muito mais do que eu. Tem gente que eu sento, fala, e assim, e vai, coisa, aí tu ouve, olha só que conhecimento. Sabe que a gente tem que cuidar às vezes para ter aquela invejinha gospel? Meu Deus, está 1000 anos na minha frente. Tem gente que conhece demais as palavras, e é lindo isso, mas não vive. Conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas não age, não bota em ação. Sabe, conhece as letras, mas não vive a palavra, então é morto. O conhecimento nós temos que buscar, meu irmão, mas com o intuito: Senhor, revela, porque eu quero fazer isso uma ação na minha vida. Eu preciso fazer isso um belo bolo para que eu possa servir para muitos que têm fome e não sabem onde se alimentar, têm comido de tantas coisas, mas ainda continua faminto, muitos estão mortos. Mas eu creio que aquilo que vou preparar através do conhecimento que tu vai me dar, Senhor, vai gerar vida em até aquele que está morto, porque aquele que ressuscitou Lázaro ainda age através de você. O Deus é o mesmo. Mas lá em Lázaro tiveram que tirar a pedra. Está na hora de você tirar a sua. Tira a pedra para que ele possa fazer um milagre, não só em você, em outro. Vai e faça. Eu já sei como é que é, então faça. Não é ficar sentado esperando o Senhor voltar e chamar o teu nome. É Ele chamar o teu nome, e através do teu nome Ele chamar muitos outros, porque você fez aquilo que tinha que ser feito. Eu já tenho certeza da minha salvação, então eu vou correr atrás de outro. Eu vou chamar outro, eu quero chamar mais gente, eu quero chamar o vizinho, eu quero chamar a mãe, eu quero chamar o meu pai, eu quero chamar os irmãos. Eu posso não conseguir levar todo mundo, porque a decisão é individual, mas eu não vou me cansar. Todo mundo vai ouvir ao Deus que eu creio. Não vai fazer por falta de pregação, não vai ser por falta de propaganda, não vai ser por falta de eu abrir a boca. Eu vou dizer: existe um Deus que mudou a minha vida, e Ele veio te avisar que pode mudar a sua. Então decida hoje. O Senhor te chamou para agir, mas nós não fizemos. Ficamos parados. Olha só o que
Paulo diz lá em Romanos 7, versículo 18: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Paulo sabia o que era bom, ele conhecia o que era bom, mas lutava demais para conseguir fazer. Nós sabemos o que tem que fazer, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos Jesus, nós sabemos o que tem que fazer, mas não fazemos. É uma luta constante que gera em nós um comodismo. A graça é a super graça, tudo é a graça. Não deu certo, mas a graça. Eu errei hoje, é a graça. Meu irmão, já falei e repito, vive pela graça, mas não vive cheio de graça, porque uma hora o disjuntor vai cair, e onde você estiver vai definir para onde você vai. A graça e a misericórdia do Senhor dando a você sempre uma oportunidade de ser melhor, e não de você estar fazendo errado todo dia, porque no outro dia você tem a chance de acertar, no outro dia você tem a chance de melhorar aquilo que você não fez tão bem hoje, mas não ficar repetindo os mesmos erros. Você já sabe o que fazer. É difícil, pastor, é difícil, porque a nossa carne nos inclina sempre para o mal, mas há um poder de Deus sobre você, é um Espírito, e é o Espírito Santo de Deus que está em você. Mas quem você está ouvindo? Faça o que tem que ser feito. E é nesse contexto que nasceu o tema da mensagem. Só conhecer não basta. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você conheça o caminho, mas não vive a verdade. E se você não vive a verdade, esquece, você não tem vida. Não, pastor, nós estamos mortos? Sim. A grande maioria de muita gente que frequenta a igreja são frequentadores da igreja e espiritualmente estão mortos, porque conhece o caminho, mas não conhece a verdade. E não existe vida sem a verdade, porque a verdade é a própria palavra, e a própria palavra é o verbo, o próprio verbo é Cristo Jesus. Só conhecer o caminho não adianta. Eu conheço Jesus, minha mãe falava desde cedo. Eu conheço, vou na igreja, eles falam de Jesus, eu conheço Jesus, tá, mas você vive. Você vive, você é um instrumento pronto para ser usado pelo Senhor. A pergunta daquele homem é: quem é o próximo? Quem é o seu próximo? E quantas vezes nós não se perdemos desse questionamento? Quem é o próximo? Onde é que nós andamos? Onde é que está o nosso coração? O homem busca se justificar. Mas quem é o próximo? Quem é o meu próximo? É aquela coisa assim, não, eu já sei, é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o meu próximo, mas assim, quem é o próximo? E quando ele pergunta quem é o próximo, você nota que ele não tem problema com a figura de Deus. Ele reconhece quem é Deus. Ele conhece. Não, Deus, está tudo certo. Eu e Deus está tudo certo. A minha dificuldade é o próximo. É a dificuldade de todo cristão, meu irmão. Não, eu conheço Deus. Jesus, Ele está aqui. Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. E aí começa aquele Araciba Labanian, se não me queres, não me deixa. Não, conhece Jesus, adora Jesus, mas Jesus são pessoas. E aí, cadê o próximo? Quem é o meu próximo, Senhor? E a dificuldade nossa é essa, não é conhecer Jesus. Você conhece o caminho, mas não vive a verdade. A verdade o que é? Nós fomos feitos para servir e não para ser servido. E você não veio para servir Jesus, você veio para servir as pessoas. Em nome de Jesus. O problema é o próximo. Nós não sabemos e identificamos porque nós construímos o nosso próprio pradão do próximo. Nós começamos a ir para a igreja e a gente lê 2 versículos, já acha que é o teólogo. Tem gente que tu escuta falar, tem hora que eu tive um contato há um tempo atrás com a minha esposa, com uma pessoa que deu a vontade de parar a conversa e dizer assim, só um minutinho que eu vou orar para Jesus ali, para ele se aposentar, fechar o céu, que tudo tu faz, ninguém no céu precisa fazer mais nada. É ele que fazia todas as coisas. Eu expulso, eu faço isso, eu faço aquilo, é eu. E as pessoas começam a entrar nesse engano que é tudo, é ele mesmo que faz, é eu mesmo que produzo, eu que faço o milagre.
E isso está tão corrompido no meio da igreja que muitas vezes a gente começa a questionar o Senhor: cadê os milagres? Cadê aquele que levanta, quem é paralítico, cura os cegos? Por que muitas vezes não acontece, meu irmão? São pessoas que estão à frente de ministérios que têm um coração tão corrompido que, se acontecer um milagre, vai dizer que foi ele. Aí é tanta gente indo só naquela igreja que todas as outras vão ficar sem ninguém, porque acham que o milagre está lá, personificado naquela pessoa, porque conhece o caminho, mas não vive a verdade. A verdade é que Cristo faz, e Cristo está em você. Se você crê, você vai levantar aquele que já não anda, você vai curar aquele que já não enxerga, você vai fazer falar aquele que já não fala, aquele que não ouve vai ouvir através do milagre que está em você, porque Jesus está em você. Quem é o próximo? Eu tenho um padrão no meu próximo. Meu próximo tem que ser bonito, meu próximo tem que ser inteligente, meu próximo tem que ser uma pessoa influente que me ajude a prosperar. O meu próximo é aquele que de vez em quando me dá uma oferta generosa. Meu próximo é aquele que faz uma festinha na casa dele de vez em quando para mim comer uma carninha. Eu gero em mim um padrão de próximo. E aí, eu não começo a mais fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Amar o próximo como Ele me amou. Eu não tenho nada para entregar para Jesus, senão o meu coração, que ainda é perverso e enganoso, mas se eu entrego para Ele, Ele conserta e me dá um coração novo. Mas nós começamos a questionar muitas coisas do Senhor, porque a gente começa a colocar um padrão de próximo, e a gente começa a limitar quem é digno do amor de Cristo. Quem é meu próximo? Eu entrego, eu prego, eu evangelizo, eu ajudo, eu estendo a mão. Mas quem não se enquadra naquilo que eu encontrei como próximo, vai ficar próximo de outro, porque próximo de mim eu não quero. Então a gente conhece, mas conhecer já não basta mais. Você tem que viver, você tem que colocar em ação, você tem que ser como Cristo, ao ponto de se incluir na vida de todos. O Senhor andava no meio de ladrões, no meio de prostitutas, e todo o povo teve o contato e teve o privilégio de ouvir uma palavra, porque o Senhor não escolhia com quem estava, mas onde ele estava, ele nunca foi influenciado, ele influenciava com um amor que constrangia. Mas nós não fazemos aquilo que precisa ser feito porque nós escolhemos um padrão de próximo. E assim nós vamos perdendo os valores. Só conhecer, meu irmão, não adianta. Quando nós olhamos hoje, nós vemos muita pregação de um evangelho distorcido. E as pessoas buscam, e esse evangelho distorcido tem sido ministrado porque tem gente que alimenta. É o evangelho que diz que a palavra do Senhor vem, o evangelho vem para nos ajudar a crescer de vida. Eu vou buscar o evangelho porque o evangelho faz a gente crescer de vida. Eu digo para você, meu irmão, para mim, temos aqui pessoas que talvez tenham uma caminhada muito mais longa que eu. O exemplo aqui, pastor Nelsinho, querido pai do pastor Neto, a mãe do pastor Neto, pastor Aval, tem experiências fantásticas que botam eu no chinelo. Mas com certeza, se você perguntar para ele, tem a mesma opinião que eu. Aquilo que simboliza o evangelho não é uma escada, é uma cruz. Você não tem que buscar Cristo ou buscar o evangelho porque ele vai te fazer subir de vida, subir de padrão. A minha vida vai se elevar a partir da hora que eu subir, que eu estiver em Cristo. Não, o evangelho não é escada, é cruz. E cruz tem dois símbolos importantes que você tem que colocar no coração. Uma das coisas, meu irmão, ela simboliza morte. Você, para viver o verdadeiro evangelho e servir o Senhor da maneira certa, você tem que morrer todos os dias. Viver em Cristo é sacrificial. Eu aceitei Jesus, me batizei, show de bola, pode tocar minha vida, tudo certo, tudo tranquilo, porque eu estou salvo. Pela graça você pode estar salvo, porque até no último dia, se você fizer tudo errado e se arrepender verdadeiramente, você vai para casa. Mas o Senhor te chamou para uma festa, Ele quer que você participe dela já agora. E para participar da festa do Evangelho, você tem que morrer para a sua carne todo dia, porque todo dia o inimigo se levanta com a vontade de que você não participe dessa festa que o Senhor te entregou, o cartão VIP, para aproveitar todas as áreas do céu que foram colocadas aqui na terra. A cruz é morte. Mas para nós cristãos, a cruz
ela também simboliza algo poderoso, porque a cruz para nós ela está vazia, porque ela representa a ressuscitação de Cristo Jesus. Ele morreu, mas ressuscitou. E quando você morre em Cristo, por Cristo, você se torna uma nova criatura e o Senhor te ressuscita, traz de volta a tua essência, traz de volta aquilo que Ele fez e criou você para ser. Mas por tantas as escolhas erradas você morreu no meio do caminho espiritualmente. Mas Ele quer que você, através da morte, matando a carne e dando a liberdade para o Espírito, você se volte à vida, você seja ressuscitado pela palavra. E aí quando você ressuscita, aí sim a tua vida cresce, a tua vida sobe, porque você começa a caminhar com Cristo. E caminhar com Cristo é subir, é caminhar para cima. Mas é uma entrega, é uma escolha que nós temos que fazer, meu irmão, senão a gente vai se perder todo o tempo. Se a gente começar a olhar para esse texto, e voltando talvez ao texto, para a gente não se perder muito nisso, a gente começa a ver que a conversa todo o tempo é para destruir mentiras, aquele que questiona Jesus e a nós mesmos. A parábola vem para revelar no nosso coração. O Senhor diz que o homem foi atacado e ficou para a morte. E existiram 3 personagens que passaram por ele. O primeiro foi o sacerdote, aquele que representa a religião e não o evangelho. Aquele que tem título, tem uma posição importante na igreja, mas não tem compaixão. Chegou a um nível de status que ninguém pode chegar. Tem que marcar horário e depender de uma boa agenda até atender você. E se passa por você vendo a sua necessidade, no coração tem algo muito importante para fazer e você que se vire. É assim que a religião trata cada um de nós. Mas o evangelho é aquele que, na hora que você precisa, o Senhor levanta um, e talvez o mais improvável, para entregar para você socorro, para que você saia daquela situação. Muitas vezes nós fomos esquecidos por alguém que era impulsionado pela religião, mas talvez você também, talvez abandonou alguém pelo caminho porque era religioso demais, e o Senhor está nos chamando para ser diferente, mudar o nosso personagem. O segundo personagem do texto, o Senhor diz que passa um levita, aquele que representa um amor, um ministério sem amor. Viu, mas passou longe também. É aquele que está na igreja, aquele que canta, toca, aquele que serve, mas não ama como Deus amou, não ama como Cristo amou. Muitos fazem a obra e fazem bem, mas já não fazem mais por amor, fazem pelo status, fazem porque aparece, fazem porque estão sempre em destaque, mas não fazem mais por amor. Quantas vezes nós não sentimos isso no decorrer da nossa vida? E meu irmão, isso está muito além da igreja. Quantas vezes nós não somos abandonados em qualquer situação com pessoas que tinham o poder para mudar a nossa história, tinham o poder da caneta, um patrão que poderia ter assinado a tua carteira no momento que você precisava, mas passou por você e não te deu a oportunidade. Quantas vezes pessoas que estão ao teu redor, que tinham um discurso tão bonito, mas na hora que você precisou, também não te ajudou. Quantas vezes nós, no nosso trabalho, na nossa correria, sabendo a necessidade de outros, podendo ajudar, não ajudamos. Ah, o problema não é meu. Ah, isso aí não é comigo. Não vou me envolver com isso aí. E aí eu volto lá atrás, o teu padrão de próximo. Você escolhe quem ajuda, você escolhe quem estende a mão, e o Senhor disse para a gente não escolher, até porque Ele disse que vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. E Ele não escolheu só nós, Ele escolheu todo aquele que buscar nele a verdade encontrará, porque o coração do Senhor está liberado para cada um de nós, basta crer que nós acessaremos. E você pode ser um instrumento e tem feito no teu coração uma lista daqueles que são próximos. E na verdade, quem está ficando menos próximo é você, se afastando de Cristo Jesus, deixando de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E há um terceiro personagem, o samaritano, aquele que representa Jesus, viu e teve compaixão. Os judeus desprezavam todos os samaritanos porque eram descendentes de Israel,
foram um povo que se separaram e geraram aquela nação, mas ali começaram a se relacionar com outras tribos, e aí o povo de Israel olhava para eles como se fosse um povo misto, ou seja, sujo, que já não tem mais a pureza, já não é literalmente só Israel, é um povo que foi modificado por suas gerações que aconteceram depois da separação do povo. Então eles achavam eles impuros para viver o que deveriam viver, mas foi esse que passou ali com paixão, ajudou, e quando chegou, fez o que ninguém fez, foi o improvável. Muitas vezes nós somos ajudados pelo improvável. Tu esperou a ajuda de tanta gente, mas levantou-se um para te ajudar que você nem esperava, porque o Senhor faz assim, o improvável, aquele que tu não espera nada, aquele que tu não gera uma expectativa. Tu gerou expectativa em tanta gente que te decepcionou. Aquele que tu achou, cara, o cara vai pegar junto, vai remar, eu vou comandar, e e puxa o remo, e vai, todo mundo na direção. Quando tu olhava, um remando para um lado, o remando para o outro, a barca estava quase rachando no meio, porque aqueles que tu contava não te ajudaram, a barca rachou e você caiu, mas o improvável apareceu e te estendeu a mão. É assim que o Senhor faz. E talvez seja o seu tempo agora de você se tornar o improvável na vida de alguém. É nós olharmos para o Senhor, Senhor, gera eu um improvável. Me coloca em lugares que você nunca colocou, me coloca em situações que eu nunca tive, me coloca em ambientes que eu nunca entrei, para que eu possa ser um improvável, para as pessoas entenderem que não tem nada a ver comigo, eu não tinha aquela capacidade, eu não tinha aquela inteligência, eu não andava naquele meio, eu não conhecia ninguém, eu não tinha nem poder econômico para estar naquele lugar, eu não tinha influência para entrar naquele ambiente, mas tu me colocou, porque aí, a partir da hora que o negócio acontece, eles têm certeza, não foi ele, foi Cristo, aquele que o enviou. É o improvável. E onde está o nosso coração? Meu irmão, amar dá trabalho. Se você vê a história, ele para, ele se aproxima, ele troca, cuida da ferida, ele serve, ele custeia e ainda volta para saber como é que está. A gente até tenta ser um improvável na vida de alguém. Cuida, dá uma atenção. Já fiz a minha parte, vai embora. Nunca mais volta para saber como é que foi. Não manda nem uma mensagem. Olha que hoje está melhor do que o samaritano, né? Hoje tem um WhatsApp. Nem pergunta, não vou nem perguntar. Perguntar já vai vir com um monte de problema. Eu tenho tanta coisa para resolver também que, olha, deixa eu cuidar de mim um pouco. Cuidar de gente dá trabalho, meu irmão. Mas é um trabalho que já foi pago na cruz. O Senhor entregou para você vida e vida em abundância. Se tem vida em abundância é porque ela transborda. Ela precisa transbordar em quem já não tem mais vida. Se está transbordando é porque aquilo que você precisava já encheu, já está no topo. Tudo aquilo que ele está saindo não pode ir pelo ralo, tem que chegar na vida de alguém. Você precisa muitas vezes de improváveis, mas o Senhor também está te chamando. Seja você um improvável na vida de alguém. E isso são coisas que só o Senhor que prepara cada um de nós. É isso que nós temos que parar para pensar, meu irmão. Quem nós somos nessa história? Nós somos os sacerdotes presos na religião, religiosos demais. É o tal do eis que te digo. Olha, eis que te digo a palavra. Aí o cara, no instantinho, para acusar os outros, cara, o que tem de gente, o que tem de povo crente nesse Facebook e no Instagram. Você se relaciona com muita gente, eu também, e eu me relaciono com muita gente que eu já sei a história. Está magoado, está chateado, e do nada vem um versículo querendo tocar para o outro. Olha, como diz o texto, e a gente sabe onde é que é aquilo ali. Não é uma palavra que edifica, não é uma palavra que salva, é uma palavra que quer ser enviada para matar. A palavra tem poder para dar vida, mas também para levar à morte. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Para que tu vai usar o Senhor Jesus? Para que tu vai usar esse conhecimento? Para a vida. E muitas vezes nós somos sacerdotes, meu irmão, o Senhor me entregou a vida, o Senhor me entregou, o Senhor é misericordioso, o Senhor faz um milagre, o Senhor me tem me impulsionado, o Senhor tem feito tudo para a minha vida. Para quê? Se tudo aquilo que Ele fez para você, meu irmão, nesse mundo vai ficar aqui. A única coisa que Ele te fez que é eterna é a salvação, e você não tem como perder, senão se você jogar fora. Tudo aquilo que Ele está te dando para cá, meu irmão, é para proteger, para ajudar, para promover ajuda para alguém. Como é bom a gente dormir sossegado à noite, sabendo que a conta está azul, né? Eu durmo todo dia, lembro que a minha conta está vermelha. Já estou até acostumado com o tom.
Mas eu creio num Senhor que do nada pode mudar a história, meu irmão. E como é bom a gente acordar e ter tanta coisa, tantos benefícios, o Senhor transbordando de misericórdia, prosperando cada vez. E a prosperidade, meu irmão, vem muito mais do que o financeiro. O Senhor tem prosperado muitas vezes na você, no financeiro parece que não acontece nada. Eu estou empatado, eu ganho, pago e está tudo certo. Isso já é prosperidade, não está devendo nada para ninguém. Mas o Senhor tem prosperado para você conhecimento toda quarta-feira, todo domingo, toda hora no devocional. O Senhor tem prosperado a palavra. Algo poderoso que você pode encontrar, meu irmão. Você pode dar dinheiro para alguém, aquilo tem um tempo determinado, acabou. A pessoa é grata, mas daqui a pouco, meu irmão, se perde de novo. Mas se você entrega uma palavra e ela encontra um coração sedento e esse coração recebe, isso vai frutificar por gerações e gerações. Não tem como mensurar o que tu pode ajudar financeiramente do que uma palavra que tu entrega. E não quer dizer que você não pode ajudar financeiramente alguém. Se o Senhor tocar no teu coração, faça. E faça com alegria, porque o Senhor prospera 100 vezes mais aquele que ajuda e aquele que recebe. Mas a grande maioria, meu irmão, nós queremos comprar o nosso passe, ajudando alguém, pagando algo. E o Senhor está dizendo, o teu dinheiro eu não preciso, eu posso arrumar de outra maneira, porque eu sou o Deus do ouro e da prata. O que eu preciso é que você abra a boca com alegria para falar daquilo que eu já te entreguei e você não ia encontrar lugar nenhum, a salvação e o perdão. Mas onde é que está o nosso coração? Talvez nós sejamos como um levita. Cantamos que é uma beleza. Trabalhamos, fizemos, acontecemos. Na igreja mesmo, não pode ver uma vassoura, arrume coisa, bota a cadeira e coisa e canta. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas vê alguém necessitado. Tem um lá pedindo ajuda. Vem alguém pedindo ajuda. Oi, sim, não tem nem liguei. E tem que torcer para não tocar o telefone, para não passar vergonha. Canta demais, meu irmão. Tem gente que nasceu e escolheu ser cigarra. Canta que é uma beleza. Eu não estou falando de cantor aqui. Cantor nós cantamos demais. Glorificamos, adoramos o Senhor, mas é vazio. Porque você glorifica o Senhor muito mais do que cantando, mas é servindo, gerando ação. O Evangelho é ação, meu irmão. Até aquilo que tu entrega para o Senhor tem que gerar ação. Se você adora o Senhor, você levanta as mãos, você ajoelha, bota a cara no pó, você age, você glorifica, você se movimenta. Evangelizar para você mesmo já é ação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor já é uma ação. Você parar para ouvir, no mundo corrido que nós estamos, é você decidir pela maior ação, ouvir e parar de falar. Quem nós somos? O Senhor espera de nós, meu irmão, a gente ser o samaritano. A fé que se torna poderosa ao ponto de cuidar daquilo que é real. O seu próximo. Qualquer um, dentro do teu alcance, é próximo. Não é que é bom, não é que é aquele assim, é aquele assado, é branco, preto, amarelo, cabelo, sem cabelo, se é bom, se é ruim. Todos são próximos e todo aquele que é próximo tem que estar próximo de Cristo Jesus. Só vai estar próximo se você falar que existe um Deus que transformou você, que era todo atravessado, em alguém que hoje vale a pena, porque carrega algo especial. Mas aquilo que você carrega também está no outro. Ele só não sabe, mas você vai contar essa notícia e entregar essa notícia poderosa a ele, pregando o Evangelho. E não precisa carregar a Bíblia, dando marretada nos outros. Pregue o Evangelho com você, uma pessoa que não desiste, que não desaponta ninguém, alguém que pode ser confiável, alguém que é fiel, alguém que tem uma palavra só, se ensina ou não, aquela que quando assina, o que assina é real, aquilo que fala é verdadeiro. Não é a pessoa inconstante, outro que quer, amanhã não quer, fala um sim hoje, amanhã já volta atrás. Não, é alguém que é consistente como os seus critérios, o seu caráter, é um caráter de Cristo. E sabe para onde vai e não negocia os seus princípios. Nós temos que ser esse. Nós temos que entender que o Senhor explica a nós nesse texto tudo aquilo que a gente tem que falar, tudo a gente que tem que fazer, tudo que a gente tem que agir. E o Senhor espera de nós o quê? Vão e façam. Vocês já entenderam a salvação? Então vai e faça. A salvação não é só para você, é para muita gente. Eu preciso que você faça aquilo que eu deixei para você fazer. Vá e pregue ao Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho a todas as pessoas, para não escolha
O Senhor não chamou a cada um de nós para ser corretor de imóvel. Começa a dizer se é bom, esse terreno é bom, esse dá para investir, não dá. O Senhor te chamou para aquele que semeia. Aquele que semeia sai lançando as sementes, meu irmão, e espera que aquilo dê frutos. E talvez se não dessem, tu que sabes, porque é o teu espírito que faz as coisas, mas tu sempre vai ter sementes ao meu redor para você fazer o teu trabalho, porque eu não deixo de lançar elas todos os dias. É lançar semente, é pregar o evangelho, é sorrir todo dia, é estender a mão todo dia, é ser agradável todo dia, é ser correto todo dia, é alguém que as pessoas olham dizendo assim, cara, eu posso fazer negócio com ele. Poxa, eu posso fazer algo com essa pessoa, eu posso sentar para conversar com ela, porque eu converso com ela, fica com ela. O que eu converso com ele, fica com ele. Se não pode me ajudar, ele não me atrapalha. É a pessoa que pode entrar na minha casa, porque o que acontece ali, fica ali. É alguém que eu posso trazer para a minha mesa, porque eu confio. Eu sei que é uma pessoa cheia de problemas, cheia de coisas que tem lutado, mas isso não tira dela o caráter. E quando a gente senta para conversar, a gente não para conversar das mazelas, mas da glória do Senhor, que todas as coisas que nós enfrentamos não tirou de nós o desejo de caminhar. Aqui diz que Jesus estava em direção de Jerusalém a Jericó. Meu irmão, nós estamos numa caminhada. Nós estamos nesse mundo caminhando para um lugar, e esse lugar se chama a nova terra, Jerusalém, o novo lugar que o Senhor vai fazer para que toda a igreja se reúna como a noiva para o noivo. E nesse caminho, meu irmão, nós vamos passar por muita coisa. Vão roubar você, vão enganar você, você talvez seja machucado, seja ferido e seja largada pelo caminho. Mas se você é fiel, o Senhor vai levantar um improvável para tratar você, para cuidar de você, para dizer, ei, faz tudo que precisa ser feito, que se faltar alguma coisa eu vou custear, porque esse aqui é alguém especial e o Senhor mandou eu para cuidar dele. Mas muito além disso, o Senhor diz que nós somos vasos, e nós somos vaso para transbordar. Você vai se levantar um dia, mesmo caindo no caminho, e o Senhor vai fazer você outro improvável, que vai passar nesse caminho que você trilha todo dia. O Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se eu estou no caminho, eu conheço a verdade, e nele, nessa verdade eu transmito vida, porque eu recebo ao ponto de transbordar. Então você vai entregar vida para muita gente. Nesse seu caminho, você vai passar por gente que foi roubada, foi enganada, foi traída, está ferida, está desanimada, está quase morrendo. Mas você vai passar e dizer, ei, confia em mim, porque não fui eu que vim, mas Cristo mandou eu passar nesse lugar. E segura a minha mão, que não é a minha, mas de Cristo. E todas as tuas feridas serão saradas, porque a minha um dia foram. Mas é uma opção. Para onde nós vamos? O evangelho é prática. É ação. A fé sem obras é vazia, meu irmão, diz lá em Tiago 2,17. A fé sem obras é vazia. Eu creio no Senhor Jesus, mas Ele não pode contar comigo. Eu faço tudo o que o Senhor pede, desde que não seja para sair da minha casa, que eu tenho uma preguiça para sair de casa. Aí, Senhor, conta comigo, mas se for para contar mais na igreja, que eu já conheço o povo, que eu tenho vergonha. Eu não gosto de falar com gente mais idosa, isso é muito chato, demora muito, conta uma história, eu não tenho paciência. Com criança não tenho paciência, com gente da minha idade também não tem. Na verdade, tu não tem paciência contigo mesmo. Mas se o Senhor transforma e gera em nós um sentimento de compaixão, meu irmão, compaixão não tem nada a ver com empatia. Eu já expliquei isso aqui. Empatia é aquele que tu olha assim, pô, pastora Lígia, coitada, pô, tá passando por esse problema, vamos orar, pastora, pô, vai dar tudo certo. Ora, porque se ficar tudo bom para ela, fica bom para mim também. Pastora, amém, glória a Deus. Mas tu vai para tua casa. Aí depois, se tu lembrar, tu até manda, pastor, aquele negócio lá deu certo? Não deu? Vamos orar então, né? Amém? Deu, Deus é bom, né? E deu. Compaixão, meu irmão, assim, pastor, o que é o problema? Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Se nós tiver que orar uma semana, nós vamos orar. Se nós tiver que vir toda quarta-feira, nós vamos vir toda quarta-feira. Se nós tiver que vir domingo, nós vamos vir. Se nós tiver que subir um monte, nós vamos subir, pastor, mas só nós vamos parar esse propósito a hora que o Senhor responder. E a hora que Ele responder, aí nós vamos abrir a boca para glorificar, porque todo aquele que ouve uma oração do justo, o justo não fica sem resposta. Enquanto não resolver, a gente não para. Compaixão é aquele que puxa, vamos agarrar junto nesse negócio. Enquanto não resolver, a gente não para. E quando isso se resolver, nós vamos se preparar para outra luta, porque as lutas não param, mas as vitórias também não se esgotam no nome de Jesus. Aleluia. Há um caminho que nós temos que seguir, meu irmão. E nesse caminho nós vamos passar por muita coisa. Mas se você crer, você pode ser um salvo, mas você pode salvar alguém. Amém?